pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira conversa desse dia de gravações especiais, falando sobre inteligência artificial, conectando eles com os cursos que a FEMA oferece. Então, só para retomar, eu sou o Hilário Vettori, o diretor executivo da instituição nesse momento, e nós estamos gravando esse material no dia 23 de novembro de 2024. E essa informação é importante porque muita coisa que está sendo debatida aqui, quando esse vídeo for ao ar, que ele vem ao ar numa sequência, pode já ter antecipado alguma novidade que está para vir aí para o mercado, então é importante que a gente deixe essa informação clara para vocês, tá bem? Esse projeto nosso do Inova FEMA, do nosso podcast, ele tem como finalidade conectar os cursos da FEMA com as pessoas que nos acompanham. Então, se você já é um fã da FEMA, deixa o seu like nesse vídeo e se você não está inscrito ainda, já se inscreveu. Mas calma, se você ainda não tem certeza se esse vídeo merece seu like, acompanhe a gente até o final. No final desse vídeo eu peço de novo para você, eu tenho certeza que ele vai merecer também esse momento específico, tá bem? Então, cuidem disso, logo a gente volta a bater papo sobre isso e também sobre as redes sociais da faculdade. Eu já quero começar agradecendo aqui a presença dos nossos convidados, afinal de contas, são pessoas incríveis que vieram aqui para trazer esse bate-papo em duas áreas específicas nessa gravação, nesse podcast, do direito e administração. Mas vou passar primeiro para o Juliano, que é o nosso convidado especial, se apresentar rapidamente e depois eu recebo os nossos outros convidados, professores do curso também. Bom, pessoal, obrigado aí pela honra de estar aqui com vocês de novo. Eu sou Juliano Kimura. Eu gosto de dizer que eu sou um inovador que vive cada inovação que eu estou trabalhando, né? Então, eu trouxe o primeiro Tecnosport para o Brasil, trabalhei no Facebook em 2014, 2015 e atualmente eu estou ajudando um projeto do criador do ChatGPT, do Sam Altman, que é um projeto que está chegando aí no Brasil agora em novembro, né? Que é um projeto, inclusive, que tem muito a ver com o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bacana. Professora Valquíria, conta para o pessoal um pouquinho mais de você. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa roda de conversa aqui e poder discutir um pouquinho sobre o assunto da inteligência artificial. Sou professora Valquíria dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia Civil e estou aqui hoje representando o curso de Administração para esse bate-papo, para poder conhecer e discutir um pouquinho mais a respeito, dessas ferramentas aí que estão disponíveis no mercado. Bacana demais. Gesualdo, conta pra galera um pouquinho mais de você. Gente, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu sou o Gesualdo, professor de Direito Digital aqui na casa. Tenho trabalhado muito com essas novas tecnologias, desde tecnologias como bioética e biodireito, mas também com criptomoedas, criptoativos. Tenho artigos publicados, trabalhos apresentados na Europa sobre isso. Trabalhado muito também com IA no mundo do direito, que para mim não é nada absurdo. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que abraçar mesmo a IA no mundo do direito, que ela vai ser mais contributiva do que sermos refratários a ela. E vamos debater muito sobre esse tema que para mim é muito polêmico. Gostei dele, hein? Gostei dele. Não, na verdade ele já posicionou um pouco mais daquilo que é sempre a nossa primeira pergunta, né? Porque assim, nem todo mundo ainda teve contato com IA, nem todo mundo olha para IA com esse olhar de receptividade. A gente começa primeiro com aquela preocupação. Acho que é meio que um resultado aí dos filmes que a gente assistiu de ficção científica, distópico, né? Isso, que a inteligência artificial ela vai promover mal para a humanidade. Mas calma, as coisas também não são bem assim dessa forma. Mas bom, vou fazer aqui a volta e vou aproveitar o gancho do Gesualdo. Gesualdo, o teu nível de interação com a inteligência artificial já parece ser bastante próximo. Como é que está isso dentro do mundo do direito? Eu trabalho muito com IA já no escritório. Eu fiz engenharia de prompt, que o principal é conversar com a inteligência artificial, né? E tem sido uma realidade. Eu vou dar um exemplo aqui que é um pouquinho técnico, vou tentar torná-lo mais fácil. Existe um recurso, você bem conhece, um recurso especial. Esse recurso, para ele subir para o Tribunal Superior, ele tem que ser feita uma análise prévia. E hoje já é sabido que os tribunais usam o IA para fazer essa leitura. Então a gente tem até umas jogadas na hora de fazer o peticionamento, como por exemplo, esse recurso não pode analisar novas provas. Então a gente não pode usar no nosso recurso a expressão prova. A gente tem que mudar de alguma forma para passar pela leitura do IA. Já é uma realidade. Entretanto, uma preocupação também é o seguinte, quando a gente faz uma pesquisa do chat, olha, eu quero uma jurisprudência, uma doutrina sobre tal assunto. Às vezes ele cria a jurisprudência. E quando ele cria essa jurisprudência, ele coloca assim, relator XXX, processo XXX. Aquilo é uma invenção e, portanto, não poderia ser utilizado. E alguns advogados e um juiz que não sabiam disso usaram essas citações na sentença e nas suas petições. O advogado recebeu uma litigância de má-fé e o juiz está recebendo um processo no CNJ por invencionices.
Essas coisas que eles, acredito, fizeram não de dolo, é por não saber exatamente o limite da IA. A IA, ela contribui pra caramba, mas é necessário saber utilizar. Só fazer um gancho aqui, Hilário, você sabe que a gente participou de uma campanha agora para a OAB, né? Nós somos novamente eleitos aqui como conselheiro estadual, e a gente, na nossa gestão, sempre teve uma preocupação muito grande com o jovem advogado. O jovem advogado, ele está engajado com isso. E o que eu ouvi até então, eu não tinha de fato refletido sobre isso, é com aquele mais experiente, chamemos assim, aqueles que têm mais de 30 anos de advocacia. Esses caras não estão preparados para essas novas tecnologias. E essa vai ser, daqui para frente vai ser o grande problema. Eles vão ficar cada vez mais afastados do mercado. Não é um absurdo começar a mexer com inteligência artificial, mas para quem não fez a transição, fica muito mais complicado. E esse pessoal de uma geração um pouco mais passada, eu não diria que eles têm aversão, mas eles têm uma disfuncionalidade muito grande com essas novas tecnologias, o que os fará, infelizmente, ficarem ultrapassados. Mas sabe alguma coisa que é interessante, Gisaldo, nessa sua fala? A gente vê do pessoal mais antigo, né, em relação a se posicionar com a inteligência artificial. Uma das coisas que a gente tem visto é que quanto mais experiência a gente tem um vocabulário melhor, a gente sabe interagir melhor, se expressar. E a inteligência artificial, ela pede justamente isso. Na hora da gente escrever, da gente argumentar, da gente interagir com ela, justamente a gente fazer uso, né, desse vocabulário, disso tudo que traz para a gente conseguir fazer o pedido daquilo que a gente quer. Porque a gente faz uma interação com ela e a gente se posiciona. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente argumenta, melhor vai ser o resultado da nossa pesquisa. Né? E aí a gente vê, né, a importância da combinação desses dois fatores, porque o jovem, hoje em dia, ele não tem uma linguagem, um vocabulário tão amplo quanto as pessoas que já estão há mais tempo no mercado, que já têm uma visão mais ampla. Então, se a gente pensar, né, por essa perspectiva, às vezes o casamento desse conhecimento, né, com a habilidade ali em relação à pesquisa mesmo em si, eu acho que vai ser muito mais produtivo para as pessoas que têm uma experiência maior, porque ela realmente sabe o que ela está buscando, né? Diferente de eu fazer um pedido ali, uma coisa simples, né? E ele vai me trazer várias coisas que de repente não dizem respeito àquele assunto específico que eu gostaria. Então, a forma como eu vou elaborar essa questão, né, quando eu tenho um conhecimento maior, o retorno à devolutiva vai ser mais positiva. E tem 3 pilares aí, resumindo o que vocês disseram, que vai fazer falta, né? Se você parar para pensar, um é pensamento crítico, que De fato. precisa de pensamento crítico, né? Outra, repertório. Se a pessoa não tem repertório, não funciona. Né? E por último, o treino da ferramenta, né? Que a ferramenta em si, e eu vi esse caso do juiz e tudo mais, ele confiou 100% na ferramenta, não entendendo como a ferramenta funciona. E o pré-treino, né? Porque o GPT significa pré-treinado, significa que foi treinado para gerar coisas. E nem sempre elas vão gerar com precisão. E a precisão está baseada exatamente no pedido, né? A gente fez até o paralelo aqui no backstage do gênio da lâmpada, né? Se você pedir para o gênio da lâmpada, eu quero ser rico, ele vai mudar o seu nome para rico. Sim. Você não especificou? É o que? Você não falou que você quer ter dinheiro, você falou que quer ser rico. Ser rico você vai ser rico, então o nome agora é rico. Então essa imprecisão, ela é mais pelo pedido do que pela ferramenta. O que Moura, com esse primeiro pilar que você apresentou, né, a falta de senso crítico, eu comentava com o André aqui no backstage. Amanhã eu participo de um programa da Jovem Pan que a gente faz um programa ao vivo de debates de questões sociais, questões políticas, enfim. E existe um estudo para que comece a ser apresentado já por IA. Sim. O IA ser o apresentador, inclusive de cursos de internet, de direito, já tem avatares apresentando alguns cursos. E a pergunta que ele me fazia era o seguinte: mas como é que essa IA vai apresentar um fato? A IA vai apresentar apenas o fato, ela não vai discorrer a respeito, ela vai dizer, aconteceu isso, ela não tem essa condição ainda de trazer esse senso crítico, essa análise mais aprofundada. Mas convenhamos, ela ocupa um espaço significativo.
Para aquele cara que é um mero apresentador de uma televisão, como o William Bonner, que não faz comentário, só apresenta, a IA faz aquilo hoje, já faz isso hoje, imagine no futuro, né? E você vai chegar num ponto crítico que vai ter uma relação. E aí acho que a administração e o direito tem um tema que você trouxe, que eu amo, que é criptoativos e criptomoeda e tecnologia blockchain. Né? Nas minhas palestras, eu falo bastante sobre a relação indireta entre a inteligência artificial e a tecnologia blockchain. Porque a IA, ela vai trazer uma crise de confiança gigantesca. Que a blockchain resolve. Que a blockchain traz o conceito de imutabilidade, confiança e autenticidade. Então, quanto mais IA a gente tiver, mais vai ser necessário tecnologia blockchain. Para você o quê? Atestar identidade, atestar confiança, né? Como você diz que quem é o autor? Você precisa ter as transações assinadas, que aí chega ao ponto de você conseguir ter uma espécie de certificado digital para você provar que você é você digitalmente. Sim. O blockchain é tão importante que, se ele bem utilizado, nós não precisaríamos mais ter cartório de registro de imóveis, para ter uma ideia. Sim. A confiabilidade que ela gera, a segurança que ela gera, ainda é uma ferramenta a ser construída e ser tornado mais popular. Sim. Mas ela é transformadora. Ela sim. E ela gera aquilo que o mundo digital não tem, que é a confiança. Exato. Sim. E ela vai ser o contraponto da IA. Então, à medida que a IA avançar, hoje o projeto que eu estou ajudando eles, né, ele resolve um problema muito louco. Que é, por exemplo, você entra numa videoconferência com várias pessoas. Como eu sei que eu estou entrando com vocês na videoconferência e não é um clone digital seu feito com deepfake? Isso já deu muito problema recente. Transação bancária, fraude. Foi 5 milhões de dólares. E isso deu na administração e com consequência no direito. Né? Porque você vê um caso que assim, o funcionário ele vai estar fazendo home office, mas ele pode botar um clone dele em IA para ficar lá. Como se ele estivesse naquele local, né? Como se ele estivesse no local e ele vai fazer a ata da reunião, ele vai fazer as perguntas, ele vai participar da reunião vai como se fosse normal. E no final ele está gerando uma ata que vai passar para o funcionário e o funcionário vai trabalhar normal e vai entregar. Agora, é um crime ele não estar lá? Crime não. Tecnicamente não. Se passar por outro, é isso. Ele botou o clone dele. Então, eu trabalho... É tipo o Naruto, assim. Ele botou um clone ali para ficar no lugar dele. A minha tese de pós-doutorado, estou fazendo o segundo pós-doutorado agora na USP, os direitos humanos no metaverso. Estou trabalhando com isso, no metaverso. No metaverso a gente tem caso de estupro já. Um avatar que estuprou uma outra avatarzinha. Isso é efetivamente crime? É possível que nós pensemos num crime, eu como mentor de um avatar estuprando uma outra menininha? No avatar. Um avatar estuprando a outra. Isso já existe no metaverso. No metaverso hoje tem gente ficando milionário, construindo casinha, fazendo imobiliária para avatar morar. Sim. Isso aconteceu no Second Life. Totalmente maluco, né? É totalmente diferente do que a gente tinha pensado. E como é que faz a monetização disso? Por criptomoeda. É uma coisa puxando a outra. Sim. É um mundo absolutamente paralelo do que a gente está acostumado e que a nossa legislação está preparada. Tipo, o nosso Código Civil não está preparado para isso. E a legislação que a gente tem como Marco Civil da Criptomoeda. Cara, tem 5, 6 artigos que não falam nada. Inteligência artificial, a gente não tem nenhuma regulamentação. A Europa tem uma diretriz, tem quase 115 artigos já para tratar de inteligência artificial. A gente não tem nada. Não tem nem de mídia social. Tratamos nem de mídia social, que é o básico, né? Que dirá dessas coisas. E todas elas acabam caindo na questão da identidade digital, né? Quando eu vi um discurso de uma juíza falando do Tribunal Eleitoral, falando sobre a questão da deepfake, porque hoje, por exemplo, você não consegue chegar ao autor de um conteúdo. Não consegue. Você vai falar assim, quem foi que fez a primeira publicação e disse que aquilo é verdade? Você não tem como chegar a um autor.
Essa informação não está disponível e de um caminho muito longo você se perde. Exato. Se for Exato. feito pela Deep, pela Dark Web, dificilmente se rastreia. Dificilmente. E não tem como você punir uma pessoa, porque se você punir todo mundo que compartilhou, 10 mil pessoas compartilharam uma fake, você vai ter que punir 10 mil pessoas que compartilharam. Compartilhamento Sim. é crime, mas você não consegue rastrear todo mundo. É. Não tem jeito. E mesmo que você conseguisse, imagina você, O número como o de cara pessoas, compartilhou né? 100 mil compartilhamentos de uma fake news, você vai punir os 100 mil? Botar 100 mil pessoas na prisão? Ou e vai punir todas as 100 mil? Tipo, é um negócio que começa E a aí perder a o gente controle. entra também nessa parte da veracidade. Eu compartilhei sem saber se aquilo realmente era verdadeiro ou não. Exato. Eu não pesquisei a fundo, eu não fui lá, não vi. Eu vi aquilo, achei que fosse, que é o que a gente E apertou vê o compartilhar. que acontece. Exato. E aí onde a gente vai esbarrar em várias coisas da própria legislação, né? Porque aí você vai alegar ignorância, você usou a ferramenta, e aí a gente vai... Sim. É uma coisa bem complexa. E nesse ponto, a gente chega numa questão delicada, que é tipo assim, Não só. quem vai dizer se aquela informação raiz, que foi uma testemunha que viu aquela informação, ela está dizendo a verdade ou a mentira? E a gente chega a George Orwell, né? 1984. Comitê da Verdade, né? E aí Eu não acho essa distopia, assim, cara. Eu não comungo muito da Marcela Dávila, não, mas ela me disse uma coisa assim. Uma vez ela disse uma frase. Uma coisa é você fazer um comentário pessoal, subjetivo aqui. Outra coisa é você propagar uma mentira. Sim. E me parece muito claro essa diferença. Sabidamente uma mentira que eu propago, isso é fake, isso tem que ser bonito. Agora um comentário Uma opinião. que eu faça, por exemplo, eu cito muito isso naqueles livros, O Guia Politicamente Incorreto da História, do Narlock. Ele desconstrói figuras históricas, citando fontes. Ok, eu tenho o direito de ser idiota. Eu Sim. tenho o direito Sim. de ter uma opinião contra-majoritária. Eu posso acreditar que a Terra é plana e acabou. Sim. Agora, outra coisa é eu propagar ódio, propagar mentira. E eu vejo muito claramente essa diferença. Sim. Então, quando se diz assim, o judiciário será o baluarte de tudo, o baluarte da verdade, o 1984, George Orwell, eu não vejo essa distopia, não. Sim. A interpretação, no caso, deixa claro que é verdade, que é Interessante. mentira e que é opinião. Mas eu queria, na verdade, dar um passinho para trás, porque a gente, assim, o que eu tenho pensado um pouquinho é assim, né? Vamos tentar tranquilizar um pouco a galera também que nos acompanha, pensando nos alunos numa certa altura, porque a gente já tem alguns sinais aí, o pessoal preocupado. Pô, e aí, como é que vai ser minha profissão quando eu entrar nesse mercado? Será que vai ser mais difícil? Como é que vai ser minha rentabilidade? E aí lá na administração, o pessoal conversa alguma coisa sobre inteligência artificial, Valquíria, que você já tenha visto? Como é que foi alguma coisa assim de A exigência? gente costuma conversar, até porque uma das disciplinas que eu trabalho, a inteligência artificial é algo que faz parte. Então a gente tem essa preocupação em relação à administração, às ciências contábeis. A gente sabe que com a evolução dos tempos, várias profissões foram substituídas, né? Algumas deixaram de existir, novas surgiram no mercado, e aí a gente tem essa preocupação. Como que vai ser o administrador? Né? Pensando nesse fator, será que a inteligência artificial vai conseguir fazer uma análise do mercado com as informações da própria organização? Ela vai tomar decisões, né, por ela mesma, fazendo toda essa análise, porque é uma parte muito mais analítica, de relatórios, de tudo. Como é que a gente vai fazer isso? Será que nós vamos precisar do administrador? Ou vai ser uma outra profissão que, de repente, vai ser substituída? Eu acredito que a gente vai ter conselheiros em IA, na verdade, né? Eu estava estudando, por exemplo, a questão dos agentes e eu já vejo muito claro que você vai ter agentes de IA dentro de setores dentro da empresa. Então, por exemplo, você vai ter uma IA, que é um agente de IA treinada pela equipe de marketing. Só que vai chegar um momento que os agentes vão conversar entre si. E a gestão do projeto, você vai ter o agente de IA, que pode ser o gestor da área de RH, de marketing, de financeiro. Os três vão fazer, entender quais são os gargalos, saber quando tem que fazer contratação, quando foi contratado, fez o onboarding do funcionário, a equipe de marketing já publicou no site e o sistema aprova financeiramente todo o dinheiro circulando aqui em criptomoedas, ou seja,
hoje a gente está caminhando para um sistema operacional de governança corporativa, onde o tráfego, tanto a gestão, aprovação de projetos, o dinheiro que circula dentro da empresa, tudo isso pode ser sistêmico. Pode ser, inclusive, sem passar por instituições de terceiro. Que hoje você tem, a movimentação hoje é assim, tá no banco e o banco controla tudo que você vai movimentar de uma área para outra da empresa. Muitas vezes você tem que ter esse controle. Tá? Sim. Vai chegar um momento que esse controle vai ser descentralizado em todas as áreas. E aí a gente fica pensando nessa outra parte também, né? A parte mais analítica, mais racional, que é uma coisa que a máquina facilmente pode fazer. Mas e a parte mais humana, a relação humana? Porque a gente sabe, a administração, não olha só para a parte analítica de resultados, a gente tem muito ali da parte humana dentro da organização. Sim. E aí, né, quando a gente pensa Eu gosto desse paralelo. Nessas duas temáticas aí. Sabe o que vai acontecer quando a máquina assumir 90% da produção? Você vai ter mais tempo para dedicar para as pessoas. E essa desobstrução, porque hoje você tem que trabalhar 8 horas por dia. Sabe qual que é o pior modelo de negócios atualmente? É você vender horas. É o pior modelo. Você vende horas, você vai falar assim, eu preciso entregar, você está me contratando 16 horas de trabalho. Com a IA, você pode entregar em 30 minutos. Só que você não vai entregar em 30 minutos. Você vai demorar 16 horas para entregar. Você tem que justificar o tempo você vendeu o tempo ali para a pessoa. Sim. Então você tem que fazer jus ao tempo. Senão ele vai querer te pagar meia hora de trabalho. Então você tem que entregar em 16, você tem que entregar em 2 dias ou 3. Para você se valorizar. Só que a IA, ela tá fazendo isso em 30 minutos. Ela vai diminuir, ela vai encurtar o tempo muito. Então, a gente vai ter que começar a mudar modelos de negócio, contratos, tipo de serviço. Essas relações vão mudar. Por exemplo, eu sei que na parte jurídica você tem muito jargão. Você tem Sim. Os contratos hoje ninguém assina mais, você faz um contrato por click-through. Isso tem uma repercussão jurídica gigantesca. E tem aplicabilidade das regras tradicionais, a gente tem que fazer uma adaptação, porque não tem regra específica ainda. Então, o modelo negocial já mudou muito. Aproveitando a tua pergunta, o que impacta então a administração no direito, olha só, eu comecei a advogar 25 anos atrás, com o Zanotti, nosso professor aqui, com o Sérgio, com o Gerson, quem eu dou um abraço aos 3 agora. Vinha um diário oficial com as intimações desse tamanho, tinha que ler o diário oficial, recortava, ia no fórum, às vezes no fórum lá em Presidente Epitácio, fazia xerox do processo, voltava para a CIS, ia na biblioteca do Zanotti, que era gigantesca, estava procurando um livro que era adaptável à nossa tese, e aí tinha que digitar aqui olhando no livro que eu tinha transcrito. E todo esse processo, quanto tempo? Às vezes dias, para um único processo. Hoje, chega no meu e-mail a intimação, eu entro no processo eletrônico, eu faço audiência, eu fiz sexta-feira passada uma audiência em Rio Preto, uma audiência em São Paulo, uma audiência em Assis, porque não precisamos deslocar, tudo hoje é tecnológico, tudo hoje é online, e na hora de fazer uma pesquisa mais aprofundada, ou eu uso o Google, ou uso o Jus Brasil, ou uso o próprio chat, e em 10 minutos eu tenho uma pesquisa com uma certa profundidade. Entreguei o mesmo resultado com mais qualidade em muito menor tempo, que me sobra para outros projetos, inclusive. Gente, falar que isso não é bom, a gente tem que ser aliado da tecnologia, porque ela nos ajuda demais. É que aí que eu acho que o pessoal olha, que tá no modelo de venda de horas, como os trabalhos ficam mais rápidos, a conclusão, preciso de menos pessoas. E provavelmente não, porque nós temos mais problemas e problemas mais complexos, que talvez nós precisemos de outros pessoas problemas, na verdade, né? mais bem treinadas. No direito, a litigiosidade é cada vez maior. Sim, só cresce. Exatamente. Então não vai haver. O problema nosso seria falta de demanda. Não vai ter. Cada vez haverá mais processos, cada vez haverá mais litígio, principalmente na área digital. Ora, se eu consigo resolver um problema de 2 dias
em 30 minutos, olha o quanto que me sobra para procurar outras coisas. É um grande aliado do mundo do direito à tecnologia. Até pegando o gancho dos cartórios, né? Eu tive um processo do Facebook que eu trabalhei no Facebook em 2014 e 2015. Depois, quando eu saí de lá, eles me processaram porque eles disseram que eu não podia dizer que eu trabalhei lá, né? Tipo, isso não existe. Claro. Né? E na época, eles ameaçaram tirar minhas redes sociais e o meu advogado me instruiu a fazer uma ata notarial das páginas. E aí é muito louco, porque eu tenho que pegar e ir com o meu notebook até o cartório, ele tem que olhar, fazer a impressão das páginas que eu quero fazer ata e depois ir lá e se fosse tecnologia mas blockchain. Hoje é digital já. Hoje já é digital, mas digital. mas não é blockchain ainda. Não é blockchain. Que aí seria o longe último do nível. Que assim, é o nível mais avançado. Mas se você tivesse blockchain, valeria como prova, como ata notarial. Exato, porque é imutável. É. Agora, o sistema do WhatsApp ou esses já não, porque esses são mutáveis até no próprio código, né? Você consegue editar uma página. Por isso que a prova do WhatsApp ela é relativizada. Se ela for impugnada, ela não vale. Sim. Hoje, no processo penal, tem um negócio que chama cadeia de custódia da prova. Então, quando é feita uma prova digital contra o criminoso, tem que guardar a origem, toda a evolução dela, sob pena dessa prova não valer, porque ela é facilmente adulterável. Sim. Ela é facilmente. Agora, se fosse blockchain, Acabou. não precisava. Você ia trazer o registro em blockchain com timeline imutável, criptografado e falar assim: você não precisa de ata notarial. Ela já, por si só, ela já é a ata notarial. De fato. A imutabilidade e a confiança, a segurança de saber de onde ela veio. Que é o que o cartório faz, né? Que ele foi pensado lá nos primórdios justamente para isso, para garantir que uma pessoa imparcial, idônea, reconhecidamente idônea, atestasse coisas e guardasse informações para que possam ser A recuperadas. assinatura digital acabou com o reconhecimento de firma, por exemplo. Qual o sentido de reconhecimento de firma com assinatura digital? Alguns documentos ainda insistem, né? Alguns locais ainda insistem. Sim. Venda de veículo, por exemplo, de um estado para o outro, ainda existe. É uma transação muito simples, né? O estado do outro exige? Sim. Eu sei que agora no estado de São Paulo... O estado de São Paulo vende conseguiu pelo fazer isso. Você aplicativo, vende no próprio aplicativo, você consegue fazer. Dos dois lados, mas dentro do mesmo estado, de um para o outro você não faz. E na questão administrativa, eu acredito muito que assim, a IA ela vai ter um impacto tão grande, que a própria relação de trabalho ela vai passar por grandes mudanças. Vai. E a discussão principal sobre tudo isso tem a ver com a autoria, porque outra discussão muito recorrente em inteligência artificial é direito autoral. Porque hoje, quando você pega uma IA, você alimenta a IA com informações. Sim. Técnicas, conhecimento de várias pessoas. Eu vou dar um exemplo como que é o nome daquele? Romero Brito. Se você pedir uma arte com o estilo do Romero Brito, ele faz uma arte do zero. Quero, sei lá, uma foto de alguma coisa no estilo do Romero Brito. Ele faz. Mas do Romero Brito, minha filha de 6 anos também faz. Não precisa de muita coisa. Né? Coitado do Romero Brito. Não é um exemplo bom. Ruim, vai. Mas aí você pega, por exemplo, aí entra na questão. A IA, ela consegue replicar estilos do Renascimento, do Leonardo da Vinci. Consegue pegar estilos de várias coisas da humanidade. Discursos que a IA faz. Eu fiz o meu projeto do metaverso e depois que eu conheci o chat, eu pedi para ele fazer um projeto semelhante. Valkyrie, eu fiquei com vergonha do que eu escrevi, perto comparado do IA. É muito melhor do que aquilo que eu tinha pensado. Aí você falou, nossa, eu não tive essa ideia, eu poderia ter buscado isso. Se a gente estava conversando a respeito disso, né? De como a gente fazer bom uso dela. Então, a gente sempre, quando a gente vai escrever algo, relatar algo, a gente tem que saber a fonte, o autor, tudo. Então, é algo que a gente, né, da área acadêmica, a gente tem esse cuidado. Eu quero falar sobre um determinado assunto, eu vou lá pesquisar, mas eu quero saber quem que falou aquilo, qual livro, que consta, por quê? Porque eu tenho que apresentar. E depois eu vou lá no livro e ver se aquilo realmente está lá.
Por quê? Justamente a veracidade. Eu, como professora, estou apresentando aquilo. Eu não posso colocar uma informação que realmente não seja daquilo. Então, a forma como a gente trabalha ali com ele, pedindo a respeito dos assuntos que a gente precisa, eu quero saber mais sobre determinado assunto, tal e tal, mas traga para mim de onde veio isso, porque ele vai trazer tudo e a gente realmente fala, bom, isso não é invenção da própria máquina. Alguém pesquisou, alguém viu a respeito disso. E dos trabalhos, porque hoje, nas nossas turmas, a gente vê que tem aluno que vai fazer trabalho onde? Lá, no chat. No chat vai trazer pra gente. Tem alguns que esquecem de tirar até o nome, né? E vem o nome lá do... Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Eu já tive um caso uma vez, um aluno orientando meu da pós-graduação da UEL. Ele me mandou um trabalho, eu falei, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar. Ele copiou um trabalho meu e mandou pra mim. O trabalho que eu tinha publicado, ele pegou o trabalho e enviou. Ele não teve o cuidado de ver quem foi, nem quem foi zero que fez. Na hora, né? Lógico. Não tem o que fazer. Então, nós estamos recebendo aqui umas perguntas, até esqueci de comentar no início, na abertura da nossa gravação, que a gente está aqui acompanhado com os alunos do curso de Direito, Publicidade, o pessoal está aqui acompanhando a gente, diga um tchau pro pessoal e estão mandando aqui algumas perguntas, que acho que é legal que a gente esclareça uma delas, e essa aqui vai para o Kimura, que é o nosso convidado especial. Basicamente é o seguinte, o pessoal ainda tem um pouco de dúvida para entender o que é o blockchain. Como que a gente poderia explicar isso para alcançar o máximo de pessoas possível? Como é que a gente define? Como que a gente pode explicar isso? Imagina o seguinte, você tem uma informação e aí quando ela vai ser armazenada, ela pega a informação anterior e ela mistura na informação anterior. E ela crava. Então, cada vez que ele vai... Blockchain, né? Uma corrente de blocos. Então, toda vez que ela pega essa informação e crava, a próxima informação que entrar, ela vai se misturar com a informação anterior. Então, toda vez que ela mistura, ela mistura de um jeito que, se você tentar alterar qualquer informação aqui no meio, ela quebra tudo. É uma cadeia criptográfica. Então é impossível você alterar qualquer informação dos blocos anteriores. Porque se eu alterar uma vírgula aqui atrás, ele quebra tudo. Porque ele não dá para acrescentar sem ter anterior, tem que ter sequência. Tudo, ele é uma junto da outra. Ele não permite edição nenhuma, o que foi já... Exato, porque como ela vai entrelaçando, é como se você pegasse os dados e vai misturando com os dados anteriores. Então você vai misturando de um jeito que, se você tentar misturar, se você alterar uma vírgula aqui atrás, ele quebra tudo. Então é impossível, tecnicamente impossível, você alterar qualquer dado. Então você pode confiar no registro, que é uma coisa que na internet até então não existia, a confiança. Porque quando você fala assim, um dado numa planilha de Excel, você copia várias vezes e você altera quantas vezes quiser. Nesse caso da criptografia, a hora que ele armazenou uma informação ali, impossível de se alterar. Você acrescenta outra, retificando aquela do passado. Perfeito. Para nós que lidamos com um processo físico, é interessante isso, né? Tinha um documento lá atrás que a gente precisava retificar, então você não pode tirar a folha do processo e colocar outra no lugar. Você tem que acrescentar uma lá no final e dizer, estamos alterando a folha lá de trás, que disse um negócio errado, então agora eu estou mudando, está dizendo assim. É um blockchain na época primitivo da manual. época do confiança em quem? No cartorário. O problema é quando alguém pode tirar essa folha e sumir com ela. Podia. Teve gente... Então, esse mastigava a nota promissória, né? Você sabe da história. O quê? Nesse blockchain arcaico tem umas histórias jurídicas que são engraçadíssimas. O sujeito foi até o fórum e chegou lá, tinha um documento que, se ele desaparecesse, né, dificultaria muito a vida de todo mundo. E para assumir com o documento, ele comeu. A nota promissória. O cara abriu o processo aqui na frente, comeu a nota promissória, fechou o processo, entregou. O cliente dele não deve mais nada, porque a nota promissória subiu. Sumiu, não existe. Mas isso estamos falando do nosso blockchain. Mas isso é muito bom. Essa é maravilhosa. Né? Coisas da nossa região.
E coisa ele nossa, pegou, né? ele abriu, aí ele comeu. E ninguém viu que ele estava com um processo aqui. Como é que vai falar que Ele ele tava que subiu lendo. para documento? E na época Porque você não ninguém podia passar, viu, na verdade. você não podia Ele- passar Não, isso é cola. muito bom. Você não podia passar cola nesse documento, porque o verso dele também é importante que seja visível. Então, como é que ele ficava? Ficava Solto, grampeado é. assim. Ele era uma folhinha grampeada em outra folhinha. Ele pegou folha. Ele pegou Ele pegou com a mão, assim, aí, e com a boca. e né? comeu. Meu Deus do céu. Quem tá Mas- olhando ele com o processo, aparentemente ele tá lendo, né? Acho que é melhor o blockchain digital, só para que fique aí o registro desse disclaimer nosso. Mas tá bem, ó, mais uma pergunta que chegou aqui também para nós, para a gente caminhar para o encerramento. E acho que essa vale muito a pena a gente pensar em... Será que a utilização da IA ela pode criar desigualdade entre as pessoas? Desigualdade no acesso à justiça, por exemplo, ou desigualdade nessa gestão? Em poucas palavras, meus amigos, o que vocês pensaram sobre isso? Desigualdade e a IA. Sim. Batemos o martelo que pode? A tecnologia, eu sou aristotélico nisso, né? O abuso não pode impedir o uso, mas que vai gerar distorção em todos os sentidos. Eu debato muito isso na bioética e no direito. O avanço das tecnologias médicas, ela também vai gerar um fluxo. Quando a gente falou de planejamento familiar, por exemplo, é possível que façamos melhoramentos dos nossos filhos genéticos que muita gente não tem acesso. Isso vai gerando cada vez uma distorção genética, inclusive. E a tecnologia também é assim. Quanto mais, por exemplo, eu posso minerar uma criptomoeda. Eu posso tentar fazer, só que eu tenho que ter uma base de energia para fazer isso absolutamente gigantesca. Então, aquele que tem essa capacidade financeira faz cada vez mais dinheiro em cima minerando criptomoeda. Eu não tenho dúvida que haverá uma distorção também digital. Entendi. Eu vou querer a tua visão. Ao mesmo tempo que tem uma desigualdade, ele também permite uma acessibilidade. E aí a gente entra numa questão que é a democratização da informação e dos dados. Por que o ChatGPT foi tão contundente assim? Porque a gente chegou num momento que todo mundo hoje consegue usar um ChatGPT. E então está disponível para mais pessoas. Em contrapartida, eu concordo que, na verdade, quem usar mais a IA vai mais para cima. Mas, ao mesmo tempo, se o pessoal que está aqui embaixo não usar, essa distância vai aumentar. Porém, aqui embaixo tem a possibilidade de usar e subir mais um degrauzinho também. Então, existe, eu acho que é uma faca de dois gumes, assim. Ele distancia, mas também dá novas possibilidades. Mas vamos pensar assim, que muda a realidade do Brasil. Quem hoje tem acesso à internet? A menos de 15%. Então, olha, Eu fosse de tava 85% relegado ao atraso digital. Eu estava pensando justamente, né, enquanto vocês estavam colocando, eu estava pensando a respeito dessa desigualdade social que a gente tem aqui no Brasil, o acesso à informação, que a gente sabe, por mais que a gente tenha, por exemplo, uma educação que é para atingir 100% da população, que é uma educação gratuita e tal, a gente sabe que não atinge. Sim. E a gente sabe também a respeito, né, daquilo que está sendo oferecido. Né? E quanto maior for esse distanciamento, até em termos, se a gente parar para pensar, de alfabetização, hoje em dia a gente pensa na alfabetização de uma forma como um todo, né? Aprender a ler, escrever e mais alfabetização digital. Quantas pessoas são analfabetas digital? E aí a gente vê que a gente vai criando um distanciamento cada vez maior. Se a gente for parar para pensar por essa perspectiva, a gente vê que aqueles que têm acesso, que têm, né, já desde pequeno, um acesso maior a isso, eles vão crescer mais nesse aspecto. E aqueles que não têm, vão ficar cada vez mais para trás. O pessoal fala de letramento digital, né? Que eu acho que é uma coisa que, assim, eu não tenho dados sobre letramento digital, mas, por exemplo, tem um dado curioso que a cada revolução industrial, e até mesmo com a IA, a cada revolução industrial, o nível de analfabetismo global cai. Ou seja, será que a cada revolução industrial a gente está ficando mais inteligente? Ou porque o que se diz, tem muita gente que pega o contrário. Mas eu acho também que a IA gera desinteligência. Segundo estudos feitos, essa geração tende a ser a primeira geração da história com um QI menor do que a anterior. Eu não sei se Pela facilidade do... Eu acho que é uma crise de pensamento crítico. Mas Não se a gente parar não pra necessariamente conhecimento.
como que o Mas conhecimento e informação tem é diferença, né? desenvolvido. Sim, Porque se a gente pensar, eu trabalho com essa parte de dado, informação e conhecimento, que muitas vezes os alunos pensam que informação e dado é a mesma coisa, e não é, né? E aí a gente vem para a parte do conhecimento. Como que ele é construído? Não é o fato de eu ter acesso à informação, porque a gente sai na rua, a gente tem informação em todos os lugares. Sim. Mas como que o conhecimento é construído? A própria fala, né? Ele é construído a partir das informações que eu tenho, eu reorganizo, consigo fazer uso daquilo, atribuo sentido. Então aí sim eu estou fazendo, né? Estou gerando conhecimento. Sim. E aí, quando a gente para pensar, se eu já tenho algo que vem tudo pronto para mim? Tem muita informação, mas não vai ter o Veio a informação, mas aí a gente entra até na parte do letramento, do analfabetismo. A pessoa vai ler, ou seja, ela vai decodificar os códigos que estão ali, porém ela vai atribuir sentido, ela vai ter a compreensão daquilo e como ela vai fazer bom uso. Então, são coisas que a gente precisa começar, né? Enquanto faculdade, está aí uma ideia para a gente pensar, para levar isso para as nossas aulas, para levar isso para os ambientes de debate com os alunos, porque a informação está aí, é vastíssima, tem que ter condições de julgar se ela é uma informação que tem contexto ou que é verdadeira, e ao mesmo tempo transformar ela no conhecimento para a posteridade. A gente debateu um pouco tempo atrás aí sobre treinar as IAs, trazer esse tipo de coisa. Então, são todas realidades que a gente vai ter que trazer agora dentro do nosso ambiente acadêmico. A dependência da tecnologia, ela tá aumentando, na verdade. Sim, sempre aumenta. Com certeza, com a IA, a gente vai para um próximo nível. Eu faço um paralelo com o que eu vivi e o que o pessoal está vivendo agora. Por exemplo, hoje você não precisa de um guia de ruas. Eu usei guia de ruas. Eu também. Eu não sei andar sem o Waze. Eu não saio de casa. Então, e é engraçado, eu em São Paulo, sem o Waze, eu perco no meu quarto. Andar em São Paulo sem o Waze. E eu tenho certeza que meus filhos não. Tenho certeza. Você é da época do guia 4 rodas. Você não é tão velho. Eu sou. É mesmo? Opa! Guia, fazer a viagem pra Camboriú. Eu pegava lá, aquele guia e o almanac, que você prossegue na folha, número tal, quadrante tal. Eu fico imaginando, tipo, a próxima geração vai deixar o celular cair na água, morreu, vai bugar no meio da rua, assim, tipo, pra onde eu vou? Não sabe pra onde ir. Mas a gente percebe, por exemplo, que quando a gente aprendeu a ver um mapa, a gente aprendeu a localização, a se posicionar em um monte de coisa. Sim. E hoje você vê que às vezes tem lugares que a gente vai, você tá lá num parque, você pega um mapa, você pode pegar ele tanto físico quanto baixar no celular, para você saber onde ficam determinados brinquedos. Aí você percebe que tem gente que ele não sabe para onde ele tá indo, ele para no meio do negócio, ele não sabe se ele tá indo para frente, se ele tá indo para trás. É bem isso, a pessoa buga no meio da coisa assim e fala, e agora? Quando a gente coloca lá para ele falar pra gente, ele fala, vai para frente, siga em frente, vira à direita, vira não sei o quê. Ela não consegue se aí localizar quando você no pega, mapa, exato, assim. aí a gente começa a ver várias dependência. habilidades que as pessoas estão perdendo devido ao uso da tecnologia. É sempre assim, né? Um benefício acompanhado de um malefício. E a gente vai ter que ir pesando isso ao longo da história. É uma reflexão boa. Uma boa reflexão para a gente encerrar. Mas eu ainda acho que pesando pró e contra, a tecnologia traz muito mais coisa positiva. Sim. Também. Acho que a gente consegue também concordar nisso. Eu tô bem. Diria Fernando Pessoa, primeiro a gente estranha e depois a gente se entranha. No primeiro momento causa perplexão, depois não tem como viver sem. Bela frase, bela frase. Mas, meus caros, é o seguinte, foi um prazer receber vocês. E renovo sempre esse meu agradecimento, não posso deixar de fazer o agradecimento público aos nossos alunos que estão aqui nos bastidores do meu lado direito. Obrigado, meninos, meninas. É sempre bom ter vocês aqui conosco quando a gente pensa nisso. E essa nossa é a primeira série que a gente tem uma plateia que está vindo para cá, a gente tem mais gente esperando para chegar para os próximos momentos aí de gravação. Bom, Gisoldo, deixa para nossa galera a sua mensagem final e de despedida. Eu quero só agradecer a oportunidade e esperar que tenhamos outros tantas assim para debater um assunto tão importante para o meio acadêmico. O meio acadêmico também é o primeiro impacto da IA no meio acadêmico. A gente tem que preparar os nossos alunos para o enfrentamento dessas novas tecnologias. Sim. E tenho certeza que nós aqui da FEMUS estamos preparados para isso. Maravilhoso. Ok, o que você podia contar mais ainda pra gente? Eu agradeço a participação, esse bate-papo nosso aqui foi muito enriquecedor. É sempre bom quando a gente está discutindo com pessoas, né, que trazem contribuições positivas, independente da área. Por quê? Porque a gente não convive de forma isolada.
né? Então é muito importante a gente trazer essas discussões para o nosso próprio crescimento e para a gente, enquanto instituição, eu acho que quanto mais a gente puder agregar, né, para que todos possam crescer, isso é muito positivo. Então agradeço muito a participação e esse nosso bate-papo aqui de hoje. Eu tô muito animado e uma frase que me veio à cabeça é só sei que nada sei, né? Importante. A gente tá... Hoje, esse conhecimento de LLMs, inteligências artificiais, tecnologia blockchain, ele não faz nenhum sentido se a gente não conseguir trazer para o cotidiano, trazer para as disciplinas, trazer para dentro das empresas e na vida profissional, né? E com certeza a FEMA está no caminho certo para liderar essa evolução. Bom, eu tenho que agradecer não só pelo papo, mas também pelo quanto aprendi com vocês nesse bate-papo de agora, tá? E se você que acompanhou a gente lá no começo não deixou o seu like, eu tenho certeza que agora esse vídeo merece. Deixa o like, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho de notificações para receber todas as informações dos vídeos novos de conteúdos da FEMA. E claro, acompanhe a FEMA em todas as redes sociais. Procure lá no Instagram FEMA Assis, você vai nos encontrar. E também esse conteúdo fica disponível em áudio e também em vídeo no nosso canal específico do Spotify do FEMAcast, tá bem? Um abraço, nos vemos no próximo.